Bom dia a todos, mais uma vez aqui para a gente falar sobre coisas que gostamos. Dessa vez, como você já pode ter visto aí no título, nós vamos falar um pouco sobre a cutelaria. Cutelaria artesanal, produção de facas, né? Artesanal, versus a produção de facas industrial. Normalmente eu não faço roteiro, mas para esse vídeo eu decidi fazer, porque eu acho que é um assunto muito sério, implica uma situação delicada, né? E a gente consegue chegar num ponto onde fica bom para todo mundo. Então eu vou falar um pouco sobre cutelaria artesanal, sobre as suas implicações, as suas. Tô tentando fazer essa caneta funcionar, mas vamos lá, eu vou conseguir. Ó, voltou a funcionar. Então tá aqui. Era só trocar o refil, né? Vamos lá, meu vídeo está um pouco parado e nós vamos começar a falar. Primeiro que é o seguinte, se você está pensando em comprar uma faca de cutelaria artesanal, uma faca feita por cuteleiro, por um propósito de colecionismo, de vontade, se você vai procurar um cuteleiro que é um custom maker, né, que seria o cuteleiro que faz a faca que o cliente pediu. Às vezes você quer, sei lá, ter a espada dos Thundercats, você quer ter a espada do Blade, e vai ter um cuteleiro que vai fazer isso para você. Então, nada do que eu vou falar aqui se aplica. Eu tô falando para quem tá considerando usar usar a faca, usar a lâmina como ferramenta. E para tal, precisa que essa ferramenta seja usual, que essa ferramenta seja uma ferramenta que inclusive tenha um custo-benefício. Por quê? Porque é sabido que a cutelaria artesanal cobra mais caro por suas peças do que uma cutelaria industrial. Isso devido a N fatores. Mas eu não estou falando, eu não vim aqui falar se vale ou se não vale. Eu vim aqui falar sobre cutelaria artesanal, sobre cutelaria industrial, e cada um vai considerar se vale para si. O que considerar, se vale ou não vale. Porque no caso de lâminas, nós estamos, a humanidade, né, tá usando lâmina desde a época da pedra. E depois da pedra veio o cobre, depois do cobre veio o bronze, né? Depois do bronze o ferro e por fim o aço. Notem, pedra é um mineral bruto, mas a partir do cobre a gente está falando de metais. O bronze é uma mistura do cobre com o estanho, e o bronze é mais estável e relativamente mais duro que o cobre. O ferro é um mineral achado na natureza e até uma certa altura da nossa produção tecnológica era impossível você conseguir a produção de ferro nos fornos que a gente tinha, porque o forno que dava para derreter o bronze, o cobre, enfim, não dava para derreter o ferro, né? Então chegou um dado momento que a indústria humana conseguiu produzir temperaturas em seus fornos de maneira a derreter, né, a reduzir aquele minério que estava em forma de hematita, em forma de essa ferrugem, terra ferruginosa que a gente acha no mundo, e produzir o ferro. Mas o ferro ao final desse processo, não. Hoje o que a gente usa é uma liga chamada aço, né? O que é o aço? É o ferro com carbono adicionado na matriz. E esse aço, dependendo da maneira que ele for produzido, você consegue várias coisas, né? Você consegue ali várias características predominantes no aço, né? E de modo que tem a receitinha hoje. Hoje você tem a receita, né? O aço com tal e tal proporção de carbono e tal proporção de cromo, que aí já é o aço inoxidável, né? É bom para isso. O aço com tal e tal proporção, mais um adicionado disso e daquilo, é bom para aquilo outro. Então, no caso, hoje,
depois que a tecnologia humana, a técnica avançou ao ponto da gente entender, inclusive, como funciona a estrutura do aço a uma dada temperatura, surgiu os processos de têmpera, surgiram os processos de entendimento do que está acontecendo. No aço surgiu os processos de que a humanidade evolui a sua tecnologia dando nome às coisas, né? Hoje nós conhecemos as martensitas, as austenitas, e os aços são caracterizados por essas estruturas cristalinas que eles formam durante o seu processo de aquecimento. Por que eu estou falando tudo isso? Porque até um certo momento, toda essa produção era artesanal. O artesão ia a campo coletar, né? Coletar o minério, o artesão fazia um forno, o artesão dominava toda a cadeia de produção. E é óbvio que a qualidade era absolutamente inferior ao que temos hoje. Hoje, ninguém que diz que eu sou um cuteleiro, faço cutelaria artesanal, ninguém que fala isso produz o aço que vai usar. Muitas das vezes o que eles fazem é reciclar. Você pega um aço fatigado, um aço que teve uma vida de utilização, por exemplo, uma mola de caminhão, né, que estava exposto ao tempo, que estava ali servindo como mola, e que um dia foi como mola descartado. Aí o indivíduo pega ali e fala, vou fazer uma peça de cutelaria. Um material que está exposto à fadiga, e os materiais se fadigam. O tempo não é necessariamente generoso com peças que estão em uso. Aí você pega o outro lá, outro material, o disco de arado. Eu fiz facas em disco de arado. O disco de arado rasgou muita terra antes de ter ali o seu material usado na produção de uma faca. Rasgou terra com pedras muitas das vezes gigantescas, que pode causar microfissura, microfratura. Ninguém faz uma análise, ninguém vai fazer um raio-x naquele aço de disco de arado para ver se ele tem uma microfissura. E aquilo, tendo uma microfissura, como ele não é forjado, ele vai simplesmente ser desbastado e processado e temperado, aquela microfissura vai no material que esse cuteleiro artesanal, no caso, está usando. Aí você pode se perguntar, poxa, mas você está falando mal dos cuteleiros artesanais? Não, eu estou falando a verdade. Não é feito com mola de caminhão, não. Não é feito com descarte de disco de arado, não. Muitas das vezes não é feito aí com serra de madeira, usada, velha, enferrujada, carcomida, não. Tem gente que não trabalha com isso, tem gente que trabalha com coisa nova, tem gente... Mas aí é o outro lado dessa nossa conversa, nós ainda não chegamos lá e nós chegaremos. Então, primeiro ponto, a gente falando aqui de cutelaria artesanal, eu vou colocar num ponto dessa conversa os recicladores de sucata. Nada contra quem recicla, reciclagem é vida, o mundo precisa de reciclagem. Só que, para mim, para o meu uso, um material feito de um material que é uma reciclagem, que já teve uma vida útil, que por algum motivo foi descartado, não me interessa, né? Não me interessa. Acredito que possa ser útil, possa servir, tem gente que faz, enfim, mas a mim não interessa. Fora tudo isso, vem a questão da confiança na cutelaria artesanal. A saber, o que é isso da confiança? A confiança é o seguinte: que tipo de aço que o indivíduo vai usar? Aí ele vai te declarar, eu uso aço tal. É esse aço mesmo? Tem certeza que ele está usando o 1070? O 5160? Ou a mola de caminhão que ele disse que estava usando? Ou o disco de arado? Porque se ele não estiver usando, não tem ninguém que fiscaliza. Não tem um CNPJ por trás para se responsabilizar. Não tem alguém que vai fazer uma análise metalográfica depois daquele material para ver, né, se aquilo de fato tá certinho. Além disso, tá bom, vamos supor que ele use o aço que ele está declarando. Tratamento térmico. Vai ser feito o tratamento térmico? Vai acontecer a normalização, que às vezes é necessária, a têmpera, que é sim sempre necessária, o revenimento. Vão fazer isso? Vocês vão fazer esse tratamento térmico? Esse tratamento térmico está homologado para o aço? Porque tem isso.
Às vezes você tem ali sua receitinha, eu sei fazer o tratamento térmico, eu sei temperar, mas cada material exige um tratamento térmico especificamente montado para ele. Então tá, aconteceu o tratamento térmico do jeito certo, homologado, o tempo da têmpera foi adequado, teve a medição da temperatura, o dia, porque infelizmente até isso influi. No inverno e no verão, dependendo do tanto que você aquece e a distância entre o forno, a forja ou o que você estiver usando, até o ponto onde está o óleo ou o outro material, a água que você vai usar para resfriar, dá diferença. Aí vem a questão da usinagem. Como é que é a geometria de fio desse material? Ela é precisa? Ela é adequada? Ela é bem feita? Esse desbaste foi feito com o resfriamento posterior? Porque às vezes, até na pressa, a pessoa desbasta tão rapidamente a lâmina que ela aquece e destempera. Ela perde a sua têmpera no desbaste. E às vezes o desbaste não fica na angulação indicada, na angulação perfeita. Ou seja, tudo que eu estou falando aqui não é mal. Mas tudo que eu estou falando aqui sobre a cutelaria artesanal, eu estou falando por um simples motivo. No final do processo, vai ser cobrado um preço altíssimo. Altíssimo do comprador. Então o comprador paga caro, acreditando estar levando qualidade, e muitas das vezes isso não é exposto a ele. Então, vamos supor que não houve, né, no caso do tipo de aço, do tratamento, da usinagem, até mesmo a espiga, né, que às vezes a pessoa fala, minha faca é full tank, mas não é, né? Às vezes a pessoa fala, não é skeletonized, mas é. Coloca ali uns furos no cabo, às vezes a pessoa deixa a faca numa dureza menor, com medo da faca quebrar, né? Então, no caso, esse vídeo aqui interessa aos possíveis compradores de cutelaria artesanal, que você possa fazer uma aquisição consciente, que você possa fazer uma aquisição, porque você vai gastar dinheiro todo mundo é suado, né? Então, eu acredito que envolve pesquisa, né? Você deva pesquisar, não tenha certezas, não põe na cabeça assim, é artesanal, é bom, é industrial, é ruim, e artesanal é melhor que industrial. Essas são máximas que não se sustentam. Tem muita gente séria trabalhando aí, e tem muita gente que não é necessariamente sério, é gente de índole duvidosa, que não respeita o cliente, que não respeita o dinheiro do cliente, né? Tendo dito tudo isso, esse cuteleiro, esse indivíduo que vai produzir a peça para você, ele tem a capacidade operacional, ele tem os recursos materiais para estar fazendo isso da melhor maneira possível? Ou é uma pessoa que está, sei lá, experimentando, fazendo para ver se dá certo, que está improvisando? Porque, sinceramente, é muito bonito. Eu vou experimentar, eu vou fazer para ver se dá certo, eu vou improvisar. Para mim, na hora que eu decido vender, eu tenho que ter a decência de falar para o meu comprador que, olha, eu não tenho tal ferramenta não, eu improviso com tal outra, sabe? Por isso não fica tão legal, por isso não fica tão do jeito certo. Olha, eu não tenho o forno que mede a temperatura certinha assim não. Eu uso o maçarico, sabe? O maçarico que não consegue deixar a temperatura que é necessária para a têmpera, mas fica muito bom, tudo que eu faço fica muito bom. Então, se a pessoa não tem a coragem de falar isso, muito provavelmente ela é um interesseiro que está prejudicando a compra, né? Está prejudicando a possibilidade de um cliente. E aí, como é que a gente se defende disso? Como é que a gente... Com pesquisa. Pesquisando bastante, procurando saber como é que é feito, como é que é o processo de trabalho de fulano A, fulano B, né? Dessa maneira, você pode estar apto a fazer a sua escolha de maneira mais consciente, frequentando feiras de cutelaria. Aqui no Brasil, por exemplo, tem. Vendo, por exemplo, a relevância desse indivíduo em âmbito internacional. Porque, por exemplo, você pega aí um cara que nem o Rick Lala, brasileiro. Cara, de olho fechado que eu compro o material dele. Ele não usa nada reciclado. Ele demora para entregar suas peças, porque ele produz cada uma, né? Ele é um indivíduo que é impecável, o material dele é impecável. Ele é um construtor também. Desenvolveu até um tipo de rolamento, que a patente ficou em nível nacional. Internacionalmente ela foi roubada, né, pela Cold Steel, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer? Quando você pega uma pessoa que tem uma relevância, ela não tem o interesse em fazer produto de enganação. Então você pode, por exemplo, procurar
alguém que tenha o Master Smith. Master Smith é uma certificação internacional de reconhecimento do trabalho de cuteleiro. Ou então, enfim, o que eu estou querendo dizer é que aqui não tem atalhos. Não é porque você vai pagar caro que o produto é bom, e não é porque o produto é artesanal que é melhor que o outro. Então, assim, é um lugar onde o produto vai ser caro mesmo, o produtor vai ser uma pessoa de relevância, né? De preferência uma pessoa que não seja um interessado em prejudicar, em enganar, uma pessoa que está no mercado já há algum tempo, isso também diz a favor. E tendo dito isso sobre a cutelaria artesanal, elencando todos esses pontos, a questão de preço, custo-benefício, conhecimento, eu tenho algumas facas que eu escolhi para comprar, mas eu ainda não comprei. Primeiro porque o budget está muito alto, e segundo que é um processo para fazer sem pressa, no meu caso. Eu não tenho necessidade, não tenho uso para essas facas, né? E a cutelaria industrial, que nesse processo de cutelaria ela é a recente, né? Porque a gente vem de um mundo onde tudo era feito de maneira artesanal, agora nós estamos sendo introduzidos à industrialização, e a industrialização efetivamente na busca da qualidade, né? A gente está tendo muita proposta super interessante. Por exemplo, agora foi inventado o processo de sinterização. Sinterização é a metalurgia do pó. Todos os componentes que formarão aquele aço, eles são selecionados e protocolados em forma de pó. Esse pó é pressionado e ele vai a uma temperatura que nem chega a certa temperatura de fusão, mas a liga dos elementos ali naquela situação permite um aço super limpo, super duro, temperável, da forma que você precisa, né? E sempre está aparecendo uma coisa nova, se bem que o aço carbono ele já está ali num patamar de estabilidade, tem um detalhe ou outro, mas no processo do aço inoxidável, sempre está aparecendo uma coisa nova, sempre está aparecendo uma coisa interessante. Os processos em si estão se tornando mais baratos. Eu já citei a China. A China tem sido um polo de produção de qualidade relevante, no sentido de qualidade relevante que eu digo, são materiais baratos, utilizáveis, são materiais, por assim dizer, na questão do custo-benefício, imbatíveis, né? E a própria, um outro exemplo de cutelaria industrial que é uma referência é o facão Tramontina. O facão Tramontina é imbatível em preço, em usabilidade, ninguém conseguiu fazer melhor, ninguém conseguiu substituir, nem os Tramontina conseguem chegar perto dos Tramontina em questão de custo-benefício, porque você vai dar ali 30, 40 reais. Às vezes a bainha é mais cara que o facão, e aquele facão vai durar uma vida. Ele vai te servir por anos a fio. Ele vai fazer tudo o que ele tem que fazer. Ele é uma ferramenta ótima, né? Então, deixando a dica para os amigos que eu sei que gostam de cutelaria, que são interessados nesse tipo de processo, é que a aquisição de um bem artesanal, ela é, sim, um momento da carreira de qualquer colecionador, de qualquer entusiasta. Só que, para que não se torne um momento frustrante, para que não se torne um momento de desagrado, um momento de que você possa sentir, fui feito de bobo, ela depende de muita pesquisa, ela depende de muita busca, ela depende de muito conhecimento. Então não se deixe enganar, não aceite qualquer bravata, né? Pesquise, passe a saber, vai a fundo, e se no fim é o que você gosta, você vai gastar um dinheiro da maneira que você quer, o que eu posso falar é seja feliz, amigo. Seja feliz e que vá bem, né? Aí, só considerando tudo isso. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando. E é isso mesmo. Se inscrevam no canal, por favor, dêem um like. E até breve. E minha tinta não está querendo sair. Depois eu vou cuidar disso. Valeu, turma. Até breve.